Sou da Igreja na Paz do Senhor, amém? Confesso que estou nervoso, mas... Primeira vez. Mas faz tempo que eu não prego, né? Lá no Panorama a gente costumava sempre trazer uma palavra, mas, como diz o louvor que nós louvamos agora, que diminua eu e o Senhor cresça, amém? E antes de eu ler a palavra, eu queria só contar um testemunho rapidinho. Pode sentar, igreja. Algo que aconteceu essa semana. Essa semana eu perdi meu celular, esse aqui. Eu estava indo trabalhar e eu coloquei o celular em cima do carro na garagem para amarrar o tênis. E eu saí com o carro e deixei o celular em cima. Caiu na rua. E quando eu cheguei no serviço, é pertinho, dá uns 8 minutos de casa lá. Quando eu cheguei, eu percebi que eu estava sem o celular. Eu falei, esqueci no carro. E quando eu descia até o estacionamento para pegar o celular, eu lembrei, mas eu não peguei de cima do carro. Quando eu cheguei, não estava em cima do carro. Caiu na rua. Eu voltei, fiz o caminho de volta, não achei. Quando eu cheguei no serviço, aí um rapaz que trabalha comigo falou, eu falei para ele, perdi meu celular. Faz um mês que eu comprei. Aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei, coloquei em cima do, expliquei para ele. Ele falou, mas você é cabeção, hein? Você já ligou para ele? Eu falei, não, como que eu ia ligar? Aí ele falou, vamos ligar. Ele pegou, ligou, o celular tocou, uma mulher atendeu, e a mulher falou, ele falou assim, moça, esse celular é meu, eu perdi, você vai me devolver? Ela falou assim, fala com meu marido que foi ele que achou. Aí ele me passou o celular dele, eu falei com o rapaz falou que tinha achado, perguntou como que eu perdi, eu falei, perdi na rua, sim, em tal lugar. Ele falou que estava passando, eu expliquei para ele justamente onde eu passei. E ele tinha achado na rua, e ele falou que ia devolver na delegacia, ou se eu fosse buscar na casa dele. Eu fui buscar na casa dele, então o rapaz que trabalha comigo falou assim, foi comigo, foi na hora do almoço, ele falou, você vai ter que dar um dinheiro para o cara não vai devolver o celular de boa assim. Tira aí um dinheiro aí, uns 50 conto para dar para o cara, né? Aí eu tirei, cheguei lá, o celular caiu de cara no chão, quebrou todinha a película. E ele veio com o celular, eu fui dar o dinheiro para ele, não quis o dinheiro. Ele trabalha de entregador de jornal, mora lá no Jardim Zaira, em Mauá, e ele não quis o dinheiro. Ele falou, não precisa. Eu falei, não, mas eu estou te dando de coração. Ele falou, não, eu te devolvi também de coração. Então, só que quando eu percebi que o celular não estava, eu falei, Senhor, não deixa eu perder esse celular, em nome de Jesus. E o Senhor me deu, né? Fez com que uma pessoa de coração bom achasse o celular, guardasse e me entregasse. Deus é fiel, amém? E aproveitando mais um minutinho, eu queria agradecer aos irmãos que oraram pela minha mãe quando ela estava internada. Ela ficou 11 dias internada e não voltou para casa, o Senhor recolheu. Mas uma coisa foi boa, ela aceitou Jesus no hospital. Que o dia que eu fui visitar ela no hospital, ela já não conseguia mais, estava atendendo ao chamado, mas falava bem pouco. E eu fui no sábado e ela faleceu no domingo de manhã, eu fui no sábado à tarde. E quando eu cheguei no hospital, já orei com ela, fiquei ali com ela 1 hora, ela já quase que só dormia. E eu falei, mãe, quer que eu oro? Ela falou, quero. Ela falou assim, me pede tudo. Pede tudo. Eu falei, tudo o quê, mãe? Ela falou, pede para ele me salvar. E eu falei assim, a senhora aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela falou, aceito. Foi a última coisa que praticamente ela disse. E no domingo de manhã, quando a gente estava indo para o hospital, até mandei a mensagem para o André, na hora que eu fiquei sabendo, 9h40 mais ou menos, ela faleceu. E com certeza ela foi para a glória do Senhor. E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Nós ficamos tristes, porque né, a gente também, mas Deus Ele vai consolando a cada dia o coração da gente, vai tirando, não tira a tristeza, né? Ele ameniza um pouco. E vai ficando da tristeza, vira uma saudade, e a gente vai ficando, vai levando a vida, né? Não tem jeito, é assim, e Deus quis que ela fosse. E quando de manhã, a hora que minha irmã ligou no sábado, falando que minha mãe já não ia, a médica falou para minha irmã que minha mãe não voltaria mais para casa, que ela já estava muito ruim. Obrigado, pastor. E eu já pedi para o Senhor, Senhor, não deixa minha mãe sofrer, leva ela, que ela não venha ficar sofrendo. E o Senhor fez a vontade dele, não minha, né, mas a vontade dele. E Deus louva o Senhor por isso. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A pastora Fabiana pregou essa passagem pouco tempo atrás, na passagem de 1 Samuel, quando Ana, ela chega na presença do Senhor. Amém?
1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 9. É uma palavra bem conhecida, mas tem duas passagens na Bíblia que eu sempre medito, eu sempre guardo, que é essa passagem de Ana e a passagem de quando Paulo ele caiu no caminho de Damasco. Eu sempre orava quando eu estava lá no Panorama e falava que eu queria ser como Paulo. Eu queria ter um encontro com Jesus como Saulo teve. Porque a partir desse encontro ele nunca mais foi o mesmo e ele nunca mais olhou para trás. Então são duas passagens que me acompanham aí faz muito tempo e eu gosto muito dessas duas passagens, amém? Todas acharam? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esquecerdes, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse Ana: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Nessa passagem tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Quando Ana fez essa oração, um pouquinho antes, ali desde o versículo 1, diz que Eucana ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril, porque diz a palavra que o Senhor tinha fechado o ventre dela, a madre dela. Então, era a obra do Senhor. Porque a mulher, ela já nasce com uma promessa de ser mãe, porque ela é mulher. E toda mulher, toda fêmea é mãe. Então a mulher, quando ela nasce mulher, ela já nasce com uma promessa de ser mãe. E nessa passagem diz que Deus não permitiu que ela tivesse filho, porque tinha um processo para que Ana passasse. Porque diz a palavra que de ano em ano ela subia e fazia sacrifícios ao Senhor. A palavra do Senhor não diz ao certo quantos anos ela subia. Mas aqui no versículo 4, diz que quando Eucana sacrificava e dava porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Então não tinha um filho ou dois, tinha aí pelo menos mais de 4. Porque a todos os filhos e todas as filhas. Então tinha mais de uma filha e mais de um filho. Né? Então quanto tempo Ana passou? Esperou, passou pelo processo. Não importa. Porque o processo, todos nós temos que passar pelo processo. E quando a palavra do Senhor ela vem e diz que o Senhor é aquele que abre a porta e fecha a porta. Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Então o Senhor ele permitiu que Ana ficasse esse tempo todo sem ser mãe, sem ver a promessa, sem receber a promessa em sua vida. Porque Deus tinha um processo. Diz a palavra do Senhor que Penina ficava ali provocando, né, Ana, para que ela, não para que ela ficasse brava, mas para que ela perdesse a sua paz, para que ela perdesse a sua confiança naquele que poderia fazer todas as coisas. E quando Ana ela se apresenta diante do Senhor aqui para fazer essa oração, eu creio que quando ela saiu de sua casa, ela já saiu de uma maneira diferente.
Ela não saiu da maneira que ela estava saindo os outros anos, que ela tinha saído os outros anos. Porque ali ela tinha certeza de que quando ela fizesse a oração, quando ela se entregasse na presença do Senhor, o Senhor mudaria essa condição de Ana. Porque quando ela colocou ali, ela diz a palavra do Senhor que ela fez um voto ao Senhor. E ela pediu ao Senhor da maneira que ela queria. Ela queria um filho, varão, para que ela entregasse ele na presença do Senhor. E ela teve um filho varão. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, eu quero assim, eu quero isso. Mas muitas vezes nós pedimos e não cremos, não tomamos posse daquilo que nós pedimos. E o Senhor, ele através da vida de Ana, ele mostra que quando você realmente entrega a sua vida, a sua vida aos cuidados do Senhor, Ele faz aquilo que deseja o seu coração. Então, quando Ana diz assim, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas dares a tua serva um filho varão. E ela prometeu que, quando ela tivesse esse filho, ela ia dar ele para viver com o Senhor. E muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Tem um louvor que eu gosto muito, eu venho ouvindo e volto da igreja, eu coloco ele muitas vezes para ouvir no carro. Tem um louvor que diz assim, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Quem pode explicar Deus? Ninguém. Por mais que você conheça a palavra do Senhor, por mais que você conheça a Bíblia, nós não conseguimos explicar a grandeza desse Deus. E quando Deus ele faz essa obra na vida de Ana, diz a palavra do Senhor que o Senhor se lembrou dela. Mas por que o Senhor se lembrou? Será que o Senhor tinha se esquecido? E nós temos um versículo lá em Isaías 49, no versículo 15, que diz assim que, pode a mãe esquecer do filho que ela gerou, ainda que ela se esqueça. Diz a palavra do Senhor que, todavia, o Senhor não se esquecerá de cada um de nós. Porque diz a palavra dele que o nosso nome está gravado na palma da sua mão. Então, toda vez que o Senhor ele olha, quando você tem alguma coisa que você não quer esquecer, você marca onde? Marca na mão, que é para não esquecer. Então o Senhor ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele, que é para ele não se esquecer de você, de mim, de cada um de nós. Então Deus ele é tremendo, ele é grande, ele é maravilhoso. E quando Ana se entregou na presença do Senhor, ela abriu o seu coração. Deus fez aquilo que desejava o coração de Ana. No versículo 5, que fala que o Senhor cerrou a madre de Ana, a esterilidade de Ana é atribuída diretamente à ação divina. Deus fez isso. Deus não lhe permitiria ter filhos. Da mesma maneira, Deus pode, às vezes, permitir que tenhamos decepções, ou então conduz-nos, a situações em que nos sentimos inaptos ou inferiores, para que assim Ele possa continuar a realizar a sua vontade em nossas vidas. Devemos levar ao Senhor as nossas circunstâncias e as nossas mágoas e esperar nele. Simplesmente confiar no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, diz a palavra do Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que deixar Ele agir da maneira que Ele quer agir, não da maneira que eu quero. Porque se fosse da maneira que eu quisesse, era bom demais. Se fosse fácil, eu fazia. Eu falo muitas vezes para os meninos que trabalham comigo, ele fala, mas não, isso é difícil de fazer. Eu falo assim, se fosse fácil, eu fazia. Por isso que eu estou falando para você fazer. Então, se fosse fácil, eu fazia. Se fosse fácil, você fazia. Porque quando você está com uma dor de cabeça, você faz o quê? Você vai lá e toma uma Neosaldina, um Doril, né? A dor passa, é fácil. Agora, o impossível, quem é que pode fazer? Hoje colocaram no grupo lá, né, sobre Jesus, e eu quando eu li aquilo lá, eu achei maravilhoso. Como que é o que Jesus faz, né? As capacidades de Jesus, o que Ele faz. Deus é maravilhoso. E por isso nós, quando queremos algo do Senhor, devemos confiar e ter certeza de que Deus pode reverter qualquer situação que seja. Porque a especialidade do nosso Senhor é impossível. E quando Ana ela fala para o profeta, ele disse que ela estava embriagada. Ele não viu ela falar nada, só mexendo a sua boca. Ela falou, não, eu não estou embriagada, não bebi nem vinho, nem comi. Porque ela não comia. E ela falou assim, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Naquele dia, ela abriu o coração. Ela deixou Deus operar, deixou Deus agir da maneira que Ele tinha planejado, desde o dia em que Ele cerrou a sua madre. A partir do momento que ela deixou o Senhor agir,
fazer aquilo que ele tinha planejado, tudo mudou, tudo foi diferente. E diz a palavra do Senhor que até o seu semblante já não era mais triste, depois da oração. Então Deus mudou por completo até o semblante de Ana, que dirá fazer com cada um de nós. Assim, se nós entregarmos a nossa vida, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Eu procurei o nosso tema é tempo, e diz a palavra do Senhor que, no tempo determinado, Deus ele faz aquilo que ele deseja. Quando o anjo apareceu para Abraão, lá na tenda de Abraão, o Senhor falou que Sara teria um filho. Sara riu. E o anjo falou, mas por que você riu? Ela tentou falar que não ri, que não tinha dado risada. Ele falou, mas você riu, você não fala que não riu. Mas no tempo determinado, eu voltarei aqui e você terá um filho nos braços. É promessa. E toda promessa Deus cumpre, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. E eu procurei no dicionário o que quer dizer tempo. A palavra tempo. Então eu achei assim, tempo é uma época, um período, ocasião própria para um determinado ato, uma oportunidade, uma flexão que indica o momento da ação dos verbos. Eu conheci um pastor que ele falava que a atitude é o verbo. Então se você não souber o que você tem que fazer, qual vai ser a sua atitude, leia o versículo e veja o verbo. Entrega o teu caminho, confia, e o Senhor fará. O Senhor também cumprirá através de um verbo. A atitude é o verbo. E aqui é uma ação, que ele fala que flexão, isso é do dicionário, tá? Flexão que indica o momento da ação dos verbos. E quando Deus, o anjo fala que Deus no determinado tempo voltaria, ele voltou, depois do determinado tempo, e Sara já tinha o filho nos braços. Então quando Deus ele faz a promessa, ele cumpre a promessa que ele fez. Se Deus ele faz a ferida, ele mesmo sara a ferida, porque ele é fiel. Amém? Que Deus ele possa agir em nossas vidas conforme a vontade dele. Não da maneira que nós queremos, mas como ele quer agir. Amém? Então, lembrando do louvor que eu falei, ninguém explica. Não tente explicar. Já falaram até aqui, que o milagre a gente não se explica. O milagre a gente vive. Então nós precisamos viver o milagre de Deus a cada dia. Que todo dia Deus tem um milagre em nossas vidas. Quando saímos de casa, nesse trânsito maluco aí, ninguém respeita mais ninguém. E chegamos, vamos trabalhar, voltamos para casa e não acontece nada. Nós nem percebemos o agir de Deus. O anjo deve ficar louco atrás de nós, né? Desesperado, protegendo. Porque Deus ele cuida de cada um de nós. E por isso estamos aqui, porque Deus é fiel. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de... Vamos orar, né? Vamos colocar de pé então. O mês de julho é o aniversário, né? Da igreja. Junho. Aniversário é julho. Então vamos orar. Amém? Então vamos orar. Para que o Senhor venha, através do mês de junho. Amém? Fazer em nós a sua vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, o mês de junho, Pai, para que o Senhor venha entrar com a Tua providência, Senhor amado, nesse mês, ó Deus amado, abençoar, ó Deus amado, cada aniversariante do mês de junho também, Senhor, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, a Tua casa, ó Deus amado, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os pastores, ó Pai, os obreiros da Tua casa, o povo, a Tua igreja. Pai amado, prospera na vida da Tua igreja neste lugar, Senhor amado, aleluia, Jesus. Que o Senhor venha, Pai amado, derramar da Tua unção, da Tua graça, da Tua bênção, do Teu poder, Senhor, sobre cada um de nós. E vem, Senhor, nos capacitar, Senhor, a estarmos fazendo conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, prospera no meio do Teu povo. Traz, ó Deus amado, aqueles que necessitam para este lugar, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, orar, e a pessoa, Senhor amado, aceitar a Ti, receber o Teu nome, Senhor amado, aleluia, Jesus, Pai. Capacita cada um de nós, em nome de Jesus. Dá, Senhor, a direção ao Teu servo, Senhor amado. Dá, Senhor, a Tua graça. Dá, Senhor, a Tua unção, Senhor amado, sobre a vida dele na direção da Tua casa, da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que entrar por essa porta. Que saia, Senhor amado, e que entre e não saia da mesma maneira, Senhor, mas saia cheio da Tua glória, da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.